Depende de como esse adolescente ou essa adolescente foi educado, entendeu? Porque para que você se relacione com outra pessoa, você precisa ser gente, entende? Então, se você não está desenvolvendo o seu caráter, se você não está desenvolvendo um bom caráter, se você não consegue respeitar outra pessoa, se você não consegue entender que tudo que diz respeito a você tem um limite quando você se depara com a vida de outra pessoa, que você é responsável pelos seus atos, não só porque eles dizem respeito a você, mas porque eles dizem respeito a outras pessoas, e portanto você não pode fazer tudo que te dá na telha. Se você não tem um adolescente que pensa assim, vai ser muito ruim para ele e para as pessoas que ele se relacionar, entende? Para a gente conseguir se relacionar de forma saudável com uma pessoa, a gente precisa conseguir entender quem nós somos. E a gente precisa conseguir usar bem a nossa liberdade com responsabilidade. Senão a gente só vai fazer estrago na vida dos outros, entende? Então, se você não educou o seu filho para que ele seja capaz de perceber o outro, como por exemplo, vou te dar um exemplo. Se foi uma criança que não foi capaz de desenvolver a gratidão, por exemplo, o que a gratidão é? É você ser capaz de perceber que as pessoas fazem muitas coisas por você. E que se essas pessoas não fizessem o que elas fazem, a sua vida ela não andaria para frente nem 1 milímetro. Que você depende dos outros. E que você precisa realmente ser grata a tudo que as pessoas fazem. Inclusive as pessoas que você paga para fazer algo por você. Porque ela pode fazer de qualquer jeito. Então o fato dela fazer bem feito, embora muita gente, é obrigação da pessoa. É obrigação, mas até a nossa obrigação exige de nós um esforço, entende? E então a gente precisa de fato ser grato às pessoas. Se é uma pessoa que, por exemplo, acha que só ela faz as coisas, que todo mundo pede tudo pra ela, que, ai meu Deus, ela é uma pobre coitada, ela é uma vítima da sociedade, isso é um sintoma claro de que ela não é agradecida, que é uma pessoa que não é grata. Por quê? Porque se ela só tá vendo tudo que ela faz e ela não é capaz de olhar o que os outros fazem, ela de fato vai achar que ela faz demais, porque ela não consegue perceber o que os outros fazem por ela, entende? Então assim, imagina uma pessoa assim, ou seja, que tem essa falha de caráter, se relacionar com outra pessoa. É óbvio que vai dar ruim. Então, assim, quando a gente pensa no namoro, a gente tá namorando para que a gente possa conhecer uma pessoa, para que futuramente a gente se relacione com essa pessoa ou alguma outra de forma séria. Ou seja, de forma a chegar na plenitude do amor humano, que é um amor total, que é um amor fecundo, que é um amor fiel, que é um amor exclusivo, né? Que é um amor plenamente humano, ou seja, que envolve corpo e alma, e que a sexualidade ela tem que estar disposta nessas características. Ou seja, se eu estou olhando para as pessoas como um objeto, se eu estou olhando para as pessoas apenas como um corpo, se eu estou olhando para as pessoas só levando em consideração os meus sentimentos ou as coisinhas que eu estou sentindo por conta dos meus hormônios, e não sou capaz de olhar para essa pessoa e entender que ela tem uma alma, que ela precisa se desenvolver como pessoa, que eu preciso amá-la, que eu preciso respeitá-la, é óbvio que vai ser um namoro que vai dar ruim, entendeu? E aí é claro que aí se você tem adolescentes assim, bem, que não fazem a própria cama, que não estudam, que acham que todo mundo tem que fazer tudo por eles, que tem o seu próprio cantinho, que eles ficam no celular o dia inteiro, ficam no YouTube o dia inteiro, que só fala mal dos pais, que não consegue lidar bem com os irmãos, que só briga com os irmãos, que vê pornografia, que se masturba, não sei o que. É óbvio que vai dar ruim. E aí é óbvio que esses pais estão preocupados com o quê? Com todos os problemas possíveis que podem acontecer no namoro. Quais são os problemas? Uma gestação, uma relação abusiva, um abuso sexual, ou, sei lá, DST. Ou seja, estão olhando pro relacionamento entre um homem e uma mulher de uma maneira desse tamanho aqui, ó. Entendeu? Achando que é isso que é se relacionar, que é isso que é namoro. E não é propriamente. Então, antes de tudo, ela tem que conseguir saber o que ela está buscando. E para ela conseguir saber o que ela está buscando,
a melhor forma dela saber é comparando com o que ela entende como um bom relacionamento, que em geral é o relacionamento dos pais dela, né? Então ela vem, bem, como é que o meu pai tratava a minha mãe, como ele trata a minha mãe. Então ela, em geral, ela vai buscar um homem que a trate dessa maneira, né? Então, se o pai tratou-a mal, né, se era sempre cheio de briga dentro de casa, a mãe reclamando o tempo inteiro, ela vai ter mais dificuldade realmente de encontrar um cara que seja de fato um homem do lado dela, né? E aí ela vai se contentar com qualquer coisa. Ela, na verdade, ela vai estar mitigando o amor. E a mesma coisa, se é como ela viu, como a mãe tratava o pai, né? Como a mãe se relacionava com ele, vai ser um exemplo de como ela vai se relacionar com o homem, né? Como que ela tem que se impor, mas ao mesmo tempo como ela tem que ser carinhosa, ao mesmo tempo como ela faz para ser essa pessoa, ou seja, cuidar da sua individualidade, mas ao mesmo tempo estar envolvida na unidade, ou seja, até onde e como ela faz para de fato ter essa sabedoria de ser uma mulher que vai estar junto com o homem e os dois juntos vão estar num projeto, sabe? Ela precisa ter tido esse contato com esse tipo de coisa, senão vai ficando muito difícil. E aí fica, né, imagina, a gente já foi adolescente, a gente sabe como é ter 16 anos, a gente sabe como é ter os hormônios à flor da pele. Só que, se você também não educou a sua filha e o seu filho para que eles entendam o processo humano que acontece dentro de nós, que processo é esse? Nem tudo que eu sinto, nem tudo que eu tenho de impulso, eu preciso obedecer ao meu corpo. Porque se eu fizer isso o tempo todo, eu vou me afundar cada vez mais. Porque há uma dissociação no nosso corpo entre os meus sentidos e o que de fato eu preciso fazer orientado pela minha inteligência e pela minha vontade. Há essa dissociação. Você pode ver, por exemplo, esse exemplo que eu estava falando de dormir. Dormir em si é ruim? Não. Sentir insônia é ruim? Não. Mas nem um ser humano, ele não dorme toda vez que ele está com sono. Porque a gente consegue perceber na nossa inteligência que há uma hierarquia de coisas. Então, o impulso sexual ele tem que estar orientado para algo. Ou seja, qual é isso que a gente falava em relação ao amor humano. Então, essa é a plenitude do amor humano, com todas essas notas que a gente conversou. Então, eu preciso conseguir orientar o máximo do meu amor, ou seja, para eu me doar completamente a uma pessoa, para eu conseguir, de fato, viver esse amor que é fiel, um amor exclusivo, um amor potencialmente fecundo, eu preciso conseguir orientar isso para uma pessoa e não para várias, entende? Então, se um adolescente não tem todas essas coisas na cabeça, realmente vai ficar muito difícil e você não vai conseguir chamá-lo à responsabilidade. Ô, querido, olha só, um menino, você está namorando com uma menina, você tem responsabilidade sobre ela. Você não pode fazer o que você quer, da forma como você quer. Olha o jeito que você fala com ela. Olha para onde você vai levá-la. Enfim, você precisa conseguir ter um adolescente que seja responsável por essa menina. A mesma coisa uma menina. Então, minha filha, olha só, você está namorando esse rapaz. Você tem responsabilidade. A maneira como você fizer as coisas, você pode provocar nele uma série de consequências que depois você mesma vai achar que ele avançou o sinal, por exemplo. Então você tem que conseguir dar o limite das coisas. Cuidado com o relacionamento. Essa é a questão do relacionamento abusivo. A gente, pai, tem que estar de olho, né? De olho para. Só que você só tem como saber que está de olho se está dentro de casa. Outra coisa, eu até falei isso na aula ontem. O pessoal falou assim, não, é melhor fazer dentro de casa, porque aí eu sei o que está acontecendo, está sob meu controle. Não, minha querida, você está totalmente errado. Dentro de casa, pai e mãe se ensina como se age. Então, se você está ensinando seu filho junto com a namorada, ou a filha junto com o namorado, a ficarem presos dentro do quarto e a ficarem à vontade na sua individualidade, no seu cantinho, que você não quer, enfim, deixa eles lá fazerem, porque é melhor que faça aqui, que faça outro lugar. Você está ensinando para eles como que eles devem agir na rua, entende? Então, assim,
Do jeito que você ensinar como se namora em casa, é do jeito que eles vão fazer na rua, entendeu? Então esse é o processo de educação, é assim que a gente faz. Então você tem que de fato ensinar a um menino e a uma menina que não é para poder ficar se beijando por aí e colocando mão aquilo na mão de forma sem em qualquer lugar, né? Então, hoje me perguntaram, fiquei horrorizada porque vi 2 meninas se beijando no shopping. Minha querida, você tinha que estar horrorizada de ver 2 meninas se beijando, 2 meninos se beijando, uma menina e um menino se beijando, porque não é pra ninguém estar se beijando no shopping, entendeu? Não é tipo assim, não é normal que as pessoas fiquem se pegando por aí à luz do dia, entendeu? Isso é coisa que se faça dentro de um leito conjugal, é isso que a gente estava falando aqui, entre homem e uma mulher de forma respeitosa, entende? Então, assim, é para ensinar os seus filhos bem a respeitar os irmãos, a respeitar os pais, a respeitar a avó que tá lá, entendeu? Então, assim, na hora que o menino e uma menina tá namorando, não é para todo mundo ficar incomodado com a forma com que eles estão lidando, entendeu? Isso é muito loucura. Então, de fato, um pai tem que conseguir conversar com um menino e falar, meu filho, respeito aqui dentro da minha casa, em qualquer lugar que você estiver. Na minha casa, na casa da sua namorada. A gente respeita as pessoas, entende? Então, assim, quarto de adolescente não é quarto de motel, gente. Não é. Entendeu? É para ser um quarto em que a porta fica aberta, em que as pessoas de fato podem entrar a qualquer momento, tá bom? Você está vivendo num mundo de... Não tô vivendo num mundo de quimera, não. Você está ajudando o seu filho e a sua filha a serem pessoas respeitosas e a saberem lidar com os seus impulsos, os seus sentimentos, entendeu? Então, é preciso que a gente consiga falar para os adolescentes, você vai sentir isso. Você vai sentir esse desejo de entrega. É normal que você sinta isso. Só que você não pode se entregar completamente para todas as pessoas. Você tem que pensar nas consequências que isso vai trazer. Então, é isso que a gente estava falando lá, que também cortou um pouquinho os stories, que eu estava falando disso. Então, o ser humano é aquela pessoa que, diferente de um animal, ele é capaz de agir contrariamente aos seus impulsos. Isso é propriamente humano. Então, antes que a gente falava, eu tô com sono, mas isso não significa que eu vou dormir. Então, quantas vezes eu tô com sono e eu não posso dormir? Porque eu tenho que cuidar de uma criança, porque eu tenho que ajudar uma pessoa, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso acordar para, enfim, fazer uma série de coisas, né? Ou então, quantas vezes que eu tô com fome e eu não como? Porque eu preciso atender uma pessoa que está doente, ou então porque eu preciso trabalhar. Ontem, por exemplo, foi um dia assim, que eu fui trabalhar, eu fui gravar, e aí eu falei, caramba, não vou almoçar, porque se eu almoçar não vai dar tempo de eu pegar as crianças na escola. Enfim, eu queria não ter almoçado? Não, eu queria ter sentado, comido, almoçado e tal, mas assim, não era possível, porque eu tinha responsabilidade com os meus filhos, eu não podia comer naquela hora, tá? Então, assim, se eu comesse, eu não ia conseguir buscá-los na escola, e era meu dever estar lá, tá bom? Enfim, quantas e quantas coisas que a gente, enfim, tem vontade de falar uma coisa e a gente não fala, né? Tem vontade de, a gente tá de mau humor e a gente se irrita e a gente, na verdade, sorri para as pessoas, né? Ou então que a gente teria vontade de ficar com a perna para cima, de preguiça, e a gente não faz isso porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que entregar as coisas. Isso é propriamente humano. Os animais, eles não agem assim. Eles estão com fome, eles vão lá e comem. Estão com sede, eles vão lá e bebem. Eles estão com desejo sexual, eles vão lá e têm relação sexual. Com o ser humano não é assim. Então não significa que a gente sente alguma coisa que a gente de fato vai fazer. Então, de fato, o ato sexual, eles têm que estar orientado para uma coisa. É isso que a gente precisa conseguir ensinar aos nossos filhos, entende? Meu filho, eu sei, ou meu filho, minha filha, tô falando meu filho porque meus filhos são todos meninos, você vai sentir uma série de coisas, né? Mas você precisa conseguir lidar com esses impulsos. E isso não se ensina na adolescência. Isso se ensina ao longo de toda uma vida, né? Ensinando a criança a comer aquilo que ela não gosta, ensinando ela a acordar na hora, ensinando ela a estudar bem, ensinando ela, quando na hora que o irmão faz uma coisa que ela não gosta, ela vai lá e não devolve na mesma moeda, né? E ela vai lá e escuta o lado do irmão e segura o seu impulso.
Enfim, na hora que chega um amigo